que eles puderam fazer o bem e amar as pessoas do jeito como vocês têm aprendido com o Senhor Jesus. Louvado seja, muito obrigada. Obrigada por todos vocês. Quer falar, Serginho? Serginho é da terra lá mesmo, né? Eu sou paraense. Glória a Deus. Amados, bom dia. Bom dia. Eu sou o Sérgio, a Laura. Também tenho a nossa filha Alice, né? Eu sou paraense, né? Do interior do estado do Pará, em Santana da Laura. Eu sou fruto de um trabalho também do Palavra da Vida, lá de Belém. Eu fui a primeira pessoa a conhecer a Cristo sobre um trabalho ribeirinho que o Palavra da Vida, sabe, desenvolveu lá no Pará. Né? O Ricardo Parque, né, foi a primeira pessoa que foi na comunidade e pediu permissão que um trabalho começasse lá. Então, a primeira pessoa que foi morar na comunidade foi a minha esposa, né, a Laura. Ela jogou a isca e eu peguei a isca. Eu casei com ela, né? Ela soube muito bem. Deus me deu ela como esposa, né, e lá no Amazonas, né, e com o poder de Deus também, com a ajuda do Senhor e dela também, nós temos trabalhado naquelas comunidades. Sou um povo carente, né? E vemos que aqui o povo que foi daqui demonstrou tanto amor para aquelas pessoas naquela comunidade. E que vemos que crianças ficaram chorando, né? Adolescentes ficaram chorando. O povo deixou saudade lá, pastor, viu? Muito obrigado mesmo de o povo ter ido lá. E a porta está aberta lá, tá certo? E no próximo ano, talvez, se Deus quiser, nós iremos conhecer outras comunidades também que nós temos trabalho, né? Tem comunidade que eu deixei de ir porque a distância, né? E também sou eu e ela. Então, a semana de segunda a sexta-feira, nós não temos mais... Está cheia a nossa agenda com o trabalho. Então, deixei de participar em algumas comunidades por falta de tempo. Então, ore também por uma pessoa que possa ir morar lá, conosco lá, e fazer esse trabalho também com a gente lá. Que nós possamos também dividir esse trabalho com uma pessoa. Nós temos falta de uma família para morar conosco lá. Já tem a casa missionária, viu, pastor? Só falta missionário. Fala, Espírito. Você sabe que um dos sonhos dessa igreja é que o Espírito pegue pessoas daqui e envie para o mundo inteiro. Então, se você é quem Deus vai mandar para a Amazônia, meu querido, não se segura, deixa o Espírito fazer isso, tá bom? O desafio foi feito. Vamos orar então? Estende a mão na direção deles aqui. Pai, toda honra e glória seja dada ao Senhor. É um privilégio para a gente, Senhor Deus, abençoar a vida da Laura nessa manhã, do Sérgio, da Alice. Nós nos alegramos por tudo que o Senhor tem feito naquele lugar do nosso Brasil querido, através desses amados servos do Senhor. Que a Tua mão seja sobre eles, assim como estamos estendendo nossas mãos. Que o Senhor, Pai, superabunde neles de todo poder e graça, revestindo do Teu Espírito e dando para eles unção necessária para tudo aquilo que o Senhor tem confiado a eles ali. Que o Senhor Deus possa a cada dia sustentar a fé, o coração, o ânimo, fortalecendo o casamento, fortalecendo, ó Deus, seus corações diante dos embates, diante das batalhas, mas que a fé deles prevaleça e que o amor entre eles, o amor do Senhor neles, possa fluir naquela comunidade, através daquelas comunidades ali, para a honra e glória do Teu nome. Senhor, nós também pedimos que o Senhor levante o casal de obreiros, ou obreiro, ou obreira que o Senhor tem, para nós enviarmos para aquele lugar, somando esforços, ó Deus, no projeto missionário que o Senhor tem ali, na expansão do Teu Evangelho, naquela região ribeirinha, Deus, do nosso Brasil. Pai, que o Teu Espírito, Senhor, convoque, e que haja uma resposta, Senhor, obediência para o louvor da Tua glória. E se o Senhor tem isso aqui no nosso meio, que o Senhor faça um grande mover no coração dessas pessoas, e que haja, ó Deus, resposta de obediência. Faremos isso com alegria e com amor para o louvor da Tua glória, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, queridos? Deus abençoe. Está celebrando nessa manhã a vida de novos discípulos de Jesus, e a gente vem hoje com um ato público de fé, onde cada discípulo, cada decisão que já foi tomada no coração de seguir e andar com Jesus,
E hoje esses novos irmãos, novos discípulos da fé, eles vão professar isso publicamente, cumprindo uma dessas ordenanças do nosso Senhor. Então vou apresentar para vocês o Álvaro. Oi. Eu vou apresentar a Maia para vocês, que é a cunhada. Oi. Eu vou pedir, a Débora está aqui na frente, a esposa do Álvaro. Álvaro, eu te faço a pergunta: você crê no Senhor Jesus Cristo de todo o teu coração como o seu único e suficiente Salvador? Eu creio de todo o meu coração. Então, Álvaro, pela sua pública profissão de fé, eu, como ministro do Evangelho, com a sua cunhada Maia, discípula de Jesus, nós o batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Gente, é especial demais, é um momento único mesmo na vida de pessoas que se declaram discípulos e discípulas de Jesus. Cadê o pessoal aí? Vamos ficar em pé aí, essa turma toda, glória a Deus, né? É o PG, pessoal aqui da Patrícia. Que legal, Patrícia, muito bom. A família está por aí. Essa é a família espiritual tua, né? Louvado seja o Senhor. A gente está muito feliz. Patrícia é discípula do Senhor Jesus, faz parte dessa célula linda aqui que está celebrando. Vocês estão emocionados porque sabem que tem uma história tão linda por trás, né? Patrícia, esse povo te ama, somos o teu povo, a tua família. Paulo Ricardo é o líder dessa célula, por isso está acompanhando também. Tem o privilégio, né, Paulo, de levá-la a Cristo Jesus, né? De ser instrumento para a salvação dela. É um momento muito singular para nós. Eu quero perguntar a você, Patrícia, se você crê em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Sim, antes de conhecer a Jesus, minha vida não era nada. Agora escrevo uma nova história de vida na presença do Senhor. Glória a Deus. Amém. 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 Então, Patrícia, eu, juntamente com o Paulo Ricardo, nós, discípulos do Senhor Jesus, temos a alegria de batizar você hoje aqui. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aí, gente, Alexandre dessa célula também, é uma alegria, legal demais. Olha só, eu sei que tem muita gente também da família aqui, esses amigos, pais aqui, irmãos. Gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês, o Alexandre é para nós aqui irmão também. Nós temos ele no nosso coração. Vocês todos, por consequência, são amados nossos aqui. É um prazer tê-los aqui nesse dia também, viu? Fiquem muito à vontade no nosso meio aqui. Tu tem alguma coisa a dizer? Sim. Eu queria dizer que... Bom, eu queria dizer que Deus tem um propósito para nós todos e hoje esse momento é muito especial porque Deus resgatou algo que, por mais que eu tentei resgatar, eu não conseguia por minhas forças. Deus resgatou a criança que tem dentro de mim, os valores que nós temos na nossa origem e que esse mundo acaba nos suprimindo e acaba nos amassando. E hoje eu posso dizer sim, de verdade, que sou uma nova pessoa, porque não importa o que esse mundo faça, eu vou amar pessoas pro resto da minha vida até a eternidade. Que bênção, que gostoso também estar aqui mais uma vez com esse Filho de Deus, né? Nós queremos perguntar a você, só por uma questão, você já deu a tua pública profissão de fé aqui, mas tua disposição é seguir Jesus sempre, Alexandre? Sim, eu quero seguir Cristo Jesus como meu único Salvador e Senhor para toda a eternidade. Amém. Então eu, aquele que te levou a Cristo Jesus, nós queremos batizar você hoje aqui, Alexandre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
célula do Joel, que lindo. Joel, que privilégio. Tá aqui, Elaine, que dia especial, Elaine. Rebequinha, quanto tempo orando, não é? Quanto tempo esperando no Senhor. Recentemente nós tivemos o privilégio de almoçar com vocês na casa de vocês. Ranulfo foi jantar lá. E o Joel frequenta a nossa igreja há alguns anos, vindo de São Paulo. E foi uma surpresa hoje para a Elaine, porque a Elaine não sabia que ele ia hoje ser batizado. Então ela está numa emoção só ali, porque é muito tempo orando pelo Joel, para que Joel viesse a publicar aquilo que nós já sabíamos há muito tempo, Joel, que era a tua fé em Jesus. Amém. O Joel já anda com Jesus há um longo tempo, a sua vida vem refletindo isso, mas hoje ele decidiu expressar publicamente que Jesus é o Senhor da sua vida. É o desejo do teu coração, Joel, segui-lo sempre? Sim. Amém. Então eu e o teu discipulador temos a alegria de batizar você hoje aqui. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora sim, o outro Alexandre. É esse aqui. O Mânica, que é um discípulo do Senhor Jesus, está aqui com o Alexandre porque teve o privilégio, né, Mânica, de ser um instrumento na vida do Alexandre. O Alexandre tem uma história muito linda de restauração, né, Alexandre? Tem gente aqui com você hoje aqui, tem alguém da família lá atrás, Pedrão, pessoal de célula, amigos aqui, familiares, glória a Deus, sejam muito bem-vindos aqui, é uma alegria grande, né? O Pedrão também, um vaso nas mãos de Deus aí na vida do Alexandre, louvado seja o Senhor. Alexandre, é desejo do seu coração realmente seguir a Jesus por toda a sua vida, Ele já é o seu Senhor e o seu Salvador? Sim. Está comprometido com essa nova vida que Deus te ofereceu? Completamente. Amém. Amém. Louvado seja o Senhor. Então eu e o Mânica, como discípulos do Senhor Jesus, querido, temos a gratidão e a alegria de batizar você hoje aqui, Alexandre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, eu sou o André. Queria apresentar para vocês a Bárbara. Essa é a Thaís, a mãe dela. Bárbara, tu tem certeza que tu quer seguir Jesus por toda a tua vida? Sim! Tem algum familiar aqui da Bárbara? Os amigos? Ó, essa gente que te ama. Bárbara, como discípulos de Jesus, tua mãe e eu, nós queremos te batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Gente, esse aqui é o Sérgio. Oi, gente. O Sérgio é resposta de 20 anos aí, possivelmente, de oração. Sérgio, você tem certeza que você quer seguir Cristo? Sim. Por toda a tua vida? Toda a vida eternamente. Convidar a Luciana a entrar contigo aqui. Luciana é a esposa. E nós queremos juntos batizá-lo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele vai continuar aqui. Vamos chamar o Juliano. Família grande. Cuidado, Juliano, para não se autobatizar. Já foi. Você quer ver cá? Quase. Gente, seu Juliano. Juliano, você quer seguir Cristo por toda a sua vida como Senhor e Salvador? Sim. Tem certeza? Sim. Então nós, como discípulos de Jesus, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Apresente-se a Ana, também conhecida como Ju. Eu queria perguntar, a galera do Monte Alegria tá aí? Faz a festa aí, olha aí, Juliana, teus amigos. Eu queria perguntar aos amigos e amigas da Ju, lá dos juniores, estão por aí? Os familiares, amigos, ali ó, uma turma grande ali ó. Ju, você quer seguir Cristo por toda a tua vida? Você tem certeza? Sim. Então nós, como discípulos de Jesus, te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Gente, está vindo agora o Lucas, vou ajudar ele também. Tá quentinha a água, Gente, a história do Lucas, ela é linda. Esse menino teve já a sua vida trazida e devolvida por Deus. Ele, quando era pequeno, um pouquinho mais de um ano, né? Ele caiu na piscina e foi praticamente dado como morto, mas Deus o trouxe de volta. E ele está aqui hoje. E ele está aqui hoje para testemunhar algo. Lucas, você tem certeza da tua decisão? Diante do teu pai Denis, Davis, da tua mãe? Sim. Da Zilda? Então nós, como discípulos de Jesus, nós queremos te batizar, Lucas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Muito alegre hoje de estar celebrando esse momento com vocês. Essa aqui é a Cristina e aqui os filhos dela, Melissa e o Maurício. Eles oraram muito tempo por ela. E Maurício foi para Santa Catarina, servir a Deus lá em Santa Catarina. A Melissa ficou por aqui e eles hoje estão celebrando. Ele veio de Santa Catarina, chegou hoje de manhã, celebrar esse momento aqui. E eu quero perguntar para Cristina, tu vai seguir Jesus pro resto da tua vida? Tu tem certeza disso? Sim. Sim. Então, peraí só um pouquinho, vem mais perto aqui. Isso. Diante da tua decisão e dessas pessoas aqui presentes, da igreja, dos teus filhos, do nosso Senhor Jesus, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Essa aqui é a Camila. E essa aqui é a Gislaine, a discipuladora dela. Eu vou pedir para a Gislaine falar um pouquinho como tem sido acompanhar a Camila. Tem sido uma bênção, com alegria que hoje eu venho aqui batizar, participar do batismo da Camila, sendo que há muitos anos atrás, no retiro de mulheres, a gente sentou de noite e falando sobre Cristo, e a Camila querendo saber como é que era seguir esse Deus. Então, hoje ela sabe o que é seguir esse Deus. Camila, quero te perguntar, tu vai seguir Jesus para sempre, sim ou não? Sim. Sim? Óbvio! Amém. Então, em nome de Jesus, nós queremos te batizar aqui, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Oi, igreja, eu sou Isabel. A Isabel tem participado conosco lá em Gravataí também. Eu vou pedir para a discipuladora dela também falar um pouquinho. Oi, eu sou a Rogéria. Eu quero dizer que o Senhor sempre nos surpreende, porque a primeira vez que eu vi a Isabel foi no consultório. E quando ela entrou naquela porta, eu jamais imaginei que a gente estaria aqui junto, né? Para toda a honra e toda a glória do Senhor. Eu quero te perguntar, Isabel, se tu vai seguir Jesus como teu Senhor e teu Salvador até tu ficar muito velhinha e a gente se encontrar lá no céu. Vou seguir sempre Jesus.
Amém. Então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Isabel, nós te batizamos em nome de Jesus. Amém. Deixa eu falar um pouquinho para vocês aqui. Esse aqui é o Paulo. Tá interessante, né? André, Paulo e João Batista. Interessante, né, gente? Só para falar um pouquinho, o João Batista, ele é um líder conosco lá em Gravataí e ele tem pastoreado junto comigo as ovelhas que o Senhor tem nos confiado lá em Gravataí. E um dia, o João Batista me disse assim, se meu irmão, que é irmão dele, se meu irmão entrar na igreja com a Bíblia debaixo do braço, eu entro para o seminário. Fazem mais ou menos 2 anos que o Paulo está conosco, já entregou a vida para Jesus. E um dia nós tivemos que cobrar do Batista. Mas ele orou a Deus e Deus direcionou ele. Ele está fazendo seminário hoje, gente, para a glória de Deus. Mas não só como promessa, não foi uma promessa, mas realmente porque Deus tem chamado ele para cuidar de pessoas e amar essas pessoas. Paulo, quero te perguntar se tu vai seguir Jesus para o resto da tua vida. Sim. Então, diante disso, dessa decisão, teu irmão está aqui, família, amigos, nós queremos te batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu continuo sendo o Leandro. Esse aqui é o Alexandre, Roberta e o Marcelo. Gente, nós temos a alegria de estar aqui perto do Alexandre, vendo a caminhada, né, de transformação. Alexandre, a gente está muito feliz e conversando antes de fazer a pergunta sobre Jesus ser o teu Senhor, estou vendo que tu está com um fardamento aqui muito bonito, né? Estão vendo isso? Mas eu queria te perguntar isso, Alexandre, tu tem outras paixões com certeza, a tua esposa, né, e outras paixões. Mas eu queria perguntar qual que é a tua maior paixão? Hoje é Deus. Legal, cara, que bom. Que Jesus continue sendo a tua vida todo dia, a tua roupa todo dia, por outras roupas que tu coloca, mas que Jesus continue sendo a tua principal vestimenta no dia a dia também, cara, tá bom? E te perguntar se tu entende Jesus Cristo como teu único e suficiente Salvador e Senhor na tua vida, cara. Entendo. Legal, cara. Alexandre, então, tua esposa, que é discípula de Jesus, teu amigão Marcelo Miller, que também é outro discípulo de Jesus, chega aqui pertinho. Roberto agora começa a chorar, né? Já aumenta o nível de água aqui do batistério. Gente, com muita alegria, como discípulo de Jesus, como tua família, junto com a tua família aqui, olha para a turma aí, né? Olha lá, pessoal de pequeno grupo, pessoal de grupo de Celebrando a Restauração, somos tua família como Igreja de Jesus, fazemos parte dela, e com muita alegria a gente quer te batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olá, bom dia, igreja. Eu sou o Ranulfo. Você pode se assentar. Gente, que tempo gostoso, né, da gente poder celebrar juntos com os novos discípulos de Jesus a nova vida no Senhor, amém? Nós estamos dentro da nossa série, né, o discipulado e a oração. Eu quero então nesse tempo poder te convidar a abrir a sua Bíblia ou acompanhar com a gente Evangelho de Mateus, capítulo 7. Nós vamos ler no capítulo 7 o verso de 7 a 12. Nós vamos falar da importância da oração na vida de todos aqueles que andar com Jesus. Um discípulo, ele não pode viver a sua vida sem ter essa conexão chamada oração. Evangelho de Mateus, capítulo 7, nós vamos ler a partir do verso de número 7. Deixa eu orar com você, eu estou um pouco cansado e eu quero que realmente Deus possa usar a minha vida para alcançar o teu coração e que Ele possa realmente falar aquilo que eu e você precisamos ouvir nessa manhã, amém? Você pode orar pela minha vida agora, amém?
Vamos orar juntos? Pai, obrigado, Deus. Eu quero apenas, como servo, entregar a tua mensagem para a tua igreja. Mas o Senhor conhece o meu coração, o meu cansaço. Mas eu peço que o teu Espírito possa renovar as minhas forças agora e que eu possa falar tudo aquilo quanto o Senhor quer transmitir para o coração da tua igreja. Pai, traz a calma do teu Espírito para o meu coração e fala com a tua igreja. Nós te pedimos isso e oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Queridos, Evangelho de Mateus, capítulo 7, o verso de número 7, nós vamos ler até o verso de número 12. Mas antes de ler esse texto, eu quero fazer uma narrativa, porque no Evangelho de Mateus, capítulo 6, Jesus ele começa a ensinar os discípulos sobre oração. E ele tem uma oração que ele ensina, que é uma oração modelo, a oração do Pai Nosso. E depois Jesus vai falar das preocupações da vida. E depois ele entra falando sobre persistência na oração. Então eu queria que você tivesse isso claro na tua mente, de que Jesus está falando sobre oração, mas ele também está conduzindo o coração dos discípulos a entender o que é isso na vida do discípulo, como é que eu oro, quando eu oro, em que momento eu oro, qual é essa relação que existe entre eu e Deus quando eu me coloco de joelho, quando eu oro pela minha vida, quando eu oro ou intercedo pela vida de alguém. E a gente vai fugir daquele cenário de que a oração, ela não é apenas comunicação, não é só o momento onde nós falamos com Deus, mas ela vai muito além disso. Então eu queria que você olhasse para isso. Nós não vamos ter tempo de ler todos os textos e de ler a oração modelo, mas você entender isso, que do capítulo 6 de Mateus a 7, Jesus está ensinando então como é que vai funcionar essa comunicação entre o discípulo e o seu mestre. Então o Evangelho de Mateus capítulo 7, verso 7, ele diz: peça e lhe será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhe será aberta, pois todo aquele que pede, recebe. Muito obrigado, Timóteo. Obrigado. Pois todo aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. O que bate, a porta lhe será aberta. Aí ele diz: olha, mas qual de vocês, se seu filho lhe pedir pão, você lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, você lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está no céu dará coisas boas ao que lhe pedirem. Assim em tudo façam aos outros o que vocês querem que eles lhe façam, pois esta é a lei e os profetas. Então Jesus está ensinando sobre oração, e quando a gente olha o modelo de oração do Pai Nosso, o primeiro princípio aqui, ensino, é de que a nossa relação com Deus é uma relação paterna. Deus é Pai. Então todas as vezes que eu me conecto com Deus em oração, eu preciso olhar para Deus como meu Pai, como aquele que tem tudo o que é bom para a minha vida, embora eu não sei tudo o que é bom, embora eu faça algumas escolhas erradas, mas eu preciso olhar para Deus como Pai. Então Jesus vai falar da persistência da oração, de que eu e você podemos pedir qualquer coisa, podemos bater que a porta vai abrir, podemos buscar que nós vamos encontrar, e depois ele muda o cenário e diz: olha, mas ele entra com a paternidade. Qual de nós aqui que somos pais, se o filho pedir pão, nós vamos dar pedra? Está falando dele. Se nós somos filho, se nós vamos pedir pão, será que Deus nos daria pedra? Então Jesus entra mostrando de que essa relação, o discípulo e a oração,
eu e você precisamos olhar Deus como Pai. Ele também vai mostrar que na vida do discípulo, nós precisamos de um lugar secreto. É um lugar onde nós nos recolhemos para ter esse tempo de comunhão e de oração com Deus. Mas o que eu quero frisar então, que se Deus é esse Pai, Ele tem o melhor para mim e para a sua vida, Ele sabe o que é bom para mim e para você, nós só podemos ter 3 respostas de Deus quando oramos. E eu quero então pensar na primeira resposta, que é aquela que cai melhor no nosso coração. É quando Deus responde a uma oração nossa. É quando você pede algo para Deus e Deus vem de imediato, ou a curto, a médio, a longo prazo, mas Ele responde a tua oração e você celebra com isso, porque você viu a tua oração ser respondida. Então, quando Deus te diz sim e te abençoa, a primeira coisa que eu e você fazemos, nós queremos partilhar dessa bênção com alguém, porque foi algo que nos abençoou. Então o sim de Deus, ele é sempre bem-vindo no nosso coração. Quando Deus responde sim, quando Deus nos dá algo que nós não imaginávamos que conseguiríamos, por meio da fé. É verdade que às vezes nós corremos o risco de falar mais da nossa oração do que do Deus que respondeu ela. Mas o sim de Deus, ele cai bem no nosso coração. O Shane partilhou aqui semana passada a experiência dele com a casa. Deus, quero vender em dinheiro. Todos nós temos alguma experiência em oração, de resposta imediata de Deus. Eu e Regina, nós casamos no dia 6 de janeiro de 2001, Tércio. É o discipulador, se eu errar ele me pega depois. E nós, ali no primeiro ano de casamento, nós queríamos muito engravidar, rápido assim mesmo. Nós queríamos filhos. E eu e Regina estamos lá nas nossas tentativas, né? E nada acontece, daqui a pouco começa a aparecer algumas luzes de que tem algum problema. E nós fomos procurar então a medicina para saber o que estava acontecendo. Por que não vinha filhos? Eu me lembro que a médica que examinou a Regina e pediu todos os exames, ela disse, olha, você não tem nenhuma possibilidade de ser mãe. E começou a desenhar todo o quadro, né, de útero invertido e uma série de cisto no ovário. E eu e Regina, nós ficamos ali. Eu vi que ela baqueou naquele dia e nós saímos dali muito triste. Eu tentei segurar um pouco e não deixar transparecer, e na hora me veio essa lembrança de que Deus é Pai, de que eu sempre tenho que viver a minha vida, a minha trajetória terrena, independente das circunstâncias. Eu preciso olhar para Deus e perguntar, Pai, qual é a tua resposta para essa oração? E eu saí de lá tentando confortar a Regina, olha, realmente se Deus não quiser nos dar filhos, a gente pode buscar um outro caminho, mas a gente pode adotar uma criança, e começamos a pensar nessas possibilidades. Mas ao mesmo tempo nós também fomos para o nosso lugar secreto, dobrar o nosso joelho e falar com esse Deus que é Pai. E todas as vezes que nós inclinamos o nosso coração para a oração, Deus sempre vai olhar a motivação daquilo que nós pedimos, por que pedimos, para que pedimos. E eu me lembro então que nós choramos muito e oramos, pedindo, Deus, nós queremos agora ouvir o Senhor, porque se a medicina já disse que as possibilidades não existem, o Senhor é um Deus que pode fazer todas as coisas. Eu fui pregar numa conferência missionária em Santos, e na volta de Santos, nós estávamos com 2 missionárias. Quando nós estávamos saindo de Santos para São Paulo, uma das missionárias disse, para o carro. Eu estava no banco de trás com a Regina, e as 2 missionárias, uma dirigindo e a outra na frente, falou, para o carro. E ela disse, pastor, Deus falou comigo alguma coisa aqui. E eu falei, o que é? Ela falou, olha, eu estou com um óleo aqui, e Deus falou que eu preciso ungir a Regina. Então, por favor,
passa para o banco da frente que eu quero orar pela Regina. E aí nós paramos o carro, eu fui para o banco da frente e a missionária para o banco de trás. Gente, quando aquela mulher começou a orar e falar com Deus, e a Regina começou a ser quebrantada, e parece que o fogo do Espírito entrou dentro daquele carro. E a irmãzinha que estava dirigindo, eu falei, não fecha o olho não, você ora aí, porque a gente precisa chegar lá, né? Então receba a benção aí, mas ligada aí, né? E gente, começou a ungir, ela profetizando mesmo, Senhor, vai vir filho desse ventre aqui, em nome de Jesus. E aí, celebramos aquilo, chegamos em casa, passados uns dias, a Regina tem um sonho. Ela tem um sonho que ela entra dentro de uma sala, e nessa sala tinha 2 pastores, um em cada ponta da mesa. E um dos pastores chamava ela na ponta da mesa e falava, eu vou ungir você. E ele ungia a Regina e dizia para ela, agora você vai lá na outra ponta da mesa. E quando ela chegava na outra ponta da mesa, aquele outro pastor também ungia ela. E nós fomos anotando aquilo ali, as coisas que o Espírito estava fazendo. Eu falei, Regina, não é por acaso, por que Deus pôs essa missionária para orar? E agora você tem esse sonho. E daqui a pouco quem tem um sonho sou eu. Eu tive um sonho de que a minha mão, ela estava assim, ó, para baixo. E eu sentia que uma mão, isso tudo no sonho, uma mão virava a minha mão e ficava assim. Quando eu acordava, o Espírito falou para mim, esse é o útero da minha serva. Aí eu acordei celebrando e falei, Regina, vamos buscar a médica novamente. Nós vamos voltar lá, mas não faz nem 6 meses. Falei, vamos voltar. Porque se Deus está falando alguma coisa, a gente precisa obedecer o Espírito. Respeitamos a medicina, mas a gente precisa ouvir o Espírito. Gente, quando a gente chegou lá, que a médica olhou e falou, tá, mas eu falei depois de 6 meses. Falou, não, doutor, é que a gente precisa ter algumas respostas aí. Gente, a mesma médica, ela olha aqueles exames e ela falou, eu não entendi o que aconteceu aqui, né? E eu e a Regina disse, tá, mas e aí, doutor? Falou, olha, sumiram os cistos aqui e o útero dela agora está na posição normal. Eu falei, glória a Deus, né? Eu falei, e o que eu faço agora? Falei, você trabalha dia e noite, meu filho. Então, ó, glória a Deus, porque é o sim de Deus, amém? E eu fui para essa tarefa, então hoje nós celebramos, né? A Sarinha nasceu então no dia 11 de março de 2003. Então o sim de Deus, quando Deus nos responde sim, nós somos agraciados por Ele, é bênção divina. A gente quer repartir isso com as pessoas do poder da oração, do que Deus é capaz de fazer. Mas eu queria te dizer que às vezes quando Deus olha a motivação do nosso coração e percebe que tem alguma coisa que está errado dentro de nós, o pedido é distorcido. Então eu queria dizer que às vezes Deus responde sim para pedidos equivocados. Quando a gente olha na história de Israel, a gente vai olhar a nação pedindo um rei. O profeta Samuel vai lá e diz, não, nós queremos um rei. Porque eles caem no pecado da comparação. É quando você olha para a vida dos outros e fala, eu quero aquilo que aquela pessoa tem. Israel cai nesse pecado de olhar para as outras nações e ver que eles tinham um rei. Então falou, nós queremos um também. Só que Deus tinha um plano melhor. Ele queria ser o rei, senhor, o governo daquela nação. E aí é triste o relato que quando o profeta se encontra com o Senhor, ele fala, Samuel, fica tranquilo, porque eles rejeitaram a mim. Eles não rejeitaram você. Gente, o estado miserável e deplorável daquela nação, porque rejeitou a Deus como Deus, preferindo um rei humano. E Deus, antes de responder, tá bom, é isso que vocês querem, mas só avisa
avisa o que é ter um rei, avisa o que é ter um governo. É ter os filhos serem alistados para a guerra, é ter as filhas no trabalho escravo, é ser confiscação de terra, imposto. É isso mesmo que vocês querem? Percebe que quando a gente pede alguma coisa, o que Deus vai checar na gente é o nosso coração, para olhar realmente o que nós queremos com esse pedido. De fato é glorificar a Deus, é exaltar o nome de Deus. Eu queria dizer que depois de um sim de Deus, depois de uma grande vitória, a gente também pode ofuscar a soberania divina. Você pode celebrar uma grande resposta de oração, mas se você não ficar na plataforma da humildade, reconhecendo que Deus é soberano, você pode ofuscar a soberania divina. E eu lembrei desse rei, um rei chamado Ezequias. A Bíblia diz que um dia ele recebe uma carta, aonde a Síria vinha tomando todas as nações, e manda uma carta para Ezequias, dizendo: olha, nós vamos fazer o mesmo com vocês. E Ezequias, ele vai para o seu lugar de oração e mostra a carta para Deus. Deus, olha o que ele está dizendo aqui. Gente, ele ora, e a Bíblia diz que Deus mandou um anjo, um só, viu? E disse que aquele anjo, ele mata mais de 185 mil soldados do exército da Síria. Olha que vitória na vida de Ezequias. Agora olha que interessante, ele tem essa grande vitória em oração, mas em seguida ele adoece, ele fica doente. E aí Deus manda o profeta Isaías ir lá na casa dele. Olha só, ele acaba de ter uma grande vitória e daqui a pouco ele adoece. Qual que é a relação? Isaías chega lá e diz para ele: Ezequias, põe a tua casa em ordem, porque você vai morrer. Acabou o teu tempo, deu, fechou. O que você faria depois de uma grande vitória? Certamente eu e você oraríamos com a mesma fé, não é isso? Não, mas espera aí, o mesmo Deus que me fez triunfar com o exército da Síria, Ele é um Deus que pode me curar da minha enfermidade, é ou não é? E a Bíblia diz então que Isaías, ele sai da casa de Ezequias, e Ezequias, ele começa a orar e a chorar e falar com Deus: Deus, olha para a minha vida, olha como eu fui íntegro, olha como eu fui sério diante do Senhor. E aí o Isaías está saindo e o Espírito fala com Isaías: volta lá. E Isaías volta e diz para Ezequias: olha, o Senhor ouviu a tua oração, Ezequias, e Deus então vai te acrescentar mais 15 anos de vida. Por que eu falo que às vezes o sim de Deus, depois de uma grande vitória, a gente pode ofuscar a soberania de Deus na nossa vida? Porque quando você estuda os 15 anos da vida de Ezequias, acontece duas situações que foram arrasadoras para a vida daquele servo. É primeiro quando os babilônios eles entram em Israel e começa, Ezequias mostra as riquezas de Israel. Futuramente Israel seria tomada pelos babilônios. E a segunda, Ezequias tem um filho chamado Manassés. Gente, quando a gente estuda a história e olha para a vida desse homem chamado Manassés, nenhum pai aqui gostaria de ter um filho com a história de Manassés, porque Manassés, ele é aquele que faz a nação perder os seus valores espirituais. Ele não olhou a referência de modelo de fé que o seu pai tinha, as vitórias que o seu pai conquistou. E você pode pensar: puxa, então seria melhor que Ezequias tivesse morrido do que viver e ver aquilo que ele viu nos 15 anos posteriores da sua vida.
é quando nós ofuscamos a soberania de Deus. Então Deus às vezes pode nos responder sim a um pedido equivocado, mas a gente precisa confiar nessa soberania. Só Deus consegue ver o futuro. A segunda resposta que também nós podemos ter de Deus é quando Deus diz espera. Quando Deus diz espera, nos ensina que há um tempo determinado por Deus para todas as coisas na nossa vida. Há um desespero quando Deus diz espera. Quando Deus diz espera, porque o meu tempo, as coisas vão acontecer no meu momento, na minha hora. Já se deparou com isso? Já fez essa oração ou teve as atitudes de Deus? O Senhor está demorando demais com isso, deixa que eu cuido disso aqui. Eu vou fazer justiça, eu vou fazer isso, aquilo. E a gente vai olhar na vida do próprio Senhor Jesus, quando Ele está desenvolvendo a sua vida e o seu ministério terreno, e que em várias situações Ele vai estar dizendo: olha, ainda não chegou a minha hora, ainda não é o meu tempo, ainda não chegou a minha hora. Então por que a gente se desespera quando o próprio Senhor, Ele consegue ministrar isso na vida dos discípulos? E daqui a pouco Jesus também vai dizer: olha, agora chegou a minha hora. O tempo de Deus. Às vezes a gente cai naquele pecado de achar que Deus está atrasado, né? É o atraso divino. A gente olha textos, Lázaro já fazia 4 dias, o povo já cheira mal, isso aí não tem mais jeito. Mas é no tempo de Deus para que a glória se manifeste, para que o Espírito revele o quanto Deus é grande na nossa vida através da nossa história. Jesus tem prazer em responder às nossas orações, ainda que diga por enquanto não. O não significa que nunca, né? Às vezes olha, por enquanto não uma mudança de estado, por enquanto não uma mudança de emprego, por enquanto não uma viagem. Aprender a andar dentro desse tempo de Deus. Você pode se perguntar: e se eu morrer e essa oração não for respondida? De ver um marido salvo. Já ouvi mulher desesperada: pastor, quando é que esse homem vai se converter, né? A gente pode morrer e não ver, mas Deus continua sendo fiel. Você crê nisso? Consegue preparar o teu coração para viver nessa dimensão de fé, de soberania divina? Porque algumas respostas de Deus nós não vamos ter aqui mesmo. Eu me lembro que uma vez eu fui levar um rapaz numa casa de recuperação para um tratamento, e quando eu cheguei lá eu percebi que tinha um dos internos daquela casa, de que ele era diferente, ele parecia mesmo assim ter algumas deficiências mentais, e eu olhei e pensei comigo, né? Eu falei: poxa, mas ele não podia estar aqui. Comigo falei, né? Porque era bem nítido aquilo. E eu procurei ali o diretor daquela casa, falei: me fala daquela pessoa ali, né? Ele está aqui há quanto tempo? E aí o diretor daquela casa disse para mim o seguinte: pastor, esse cara aí é um caso diferente de tudo. Eu falei: eu estou percebendo, porque ele tem algumas deficiências, né? Ele falou: realmente. Mas esse rapaz, ele é filho de pastor. E eu recebi uma notícia que o pai dele tinha morrido, e esse filho ficou sozinho. E o Espírito falou comigo, ele falando para mim, ele falou: o Espírito falou comigo: você vai pegar ele, você vai cuidar dele até os últimos dias da sua vida. É por isso que ele está aqui. E aí eu fiz a conexão: meu Deus, como é que esse pastor estava no seu leito de morte, de dor,
e as suas preocupações. Quem vai cuidar do meu filho agora? Percebe? O Espírito respondendo a uma oração que nós não vemos, mas é a confiança da soberania divina, que tudo aquilo que nós temos e somos pertence ao Pai. Não é nada nosso, Deus é soberano. Então a gente precisa construir dentro da nossa mente de que Deus, Ele vai ser soberano em toda e qualquer situação na nossa vida, porque a nossa vida é dele e pertence a Ele. A última resposta que eu e você podemos ter na oração é quando Deus diz não. E você pode se perguntar, mas quando eu vou saber que Deus me disse não? É difícil para o não de Deus chegar no nosso coração, porque às vezes a gente persevera naquela perspectiva de que se Ele é Pai, Deus é bom, Ele não pode me dizer não. Mas Deus diz não. Essa dificuldade que a gente tem de aceitar o não de Deus, a gente olha lá no Gênesis, né? Deus dizendo para o homem, olha, aqui você não pode. E o não é violado, né? Mas a gente olha para homens na Bíblia e Deus dizendo não para alguns homens. Eu queria citar alguns deles rapidamente. Davi, quando ele ora pelo seu filho e pedindo para que Deus desse vida para o seu filho. A Bíblia diz que ele não só ora, mas ele jejua por 7 dias. Ele já tinha uma palavra profética de Deus. E ele ora e Deus diz não. A criança morre. A gente está falando daquele homem que a Bíblia diz que foi o homem segundo o coração de Deus. Eu já contei essa experiência aqui. Em 2007 eu perdi um sobrinho num acidente de moto. Quando eu recebi o telefonema 1h30 da madrugada, por volta disso, de que o meu sobrinho tinha sofrido um acidente, ele, junto com a namorada, eles entraram numa traseira de um caminhão. A guria teve uma morte instantânea, mas ele saiu com vida daquele local do acidente para o hospital. E quando eu recebi a notícia, eu fui clamando a Deus. Deus, não deixa o meu, carinhosamente chamado de Gil, meu sobrinho, Deus, não deixa o meu Gil morrer, né? Não deixa, Pai, ele é novo. E fui clamando no meu desespero, orando, pedindo, porque Deus me amana, né? E fui naquela oração, perdido mesmo assim, gritando com Deus dentro do carro. E daqui a pouco o Espírito fala comigo, não ora mais por ele. E eu encostei o carro, e aí que eu desabei mesmo, porque eu estava entendendo, olha, gente, aqui era tão forte de Deus. E o telefone toca. E era minha mãe falando, olha, ele veio a óbito, ele morreu. E aí eu fui para aquele hospital, desesperado, porque eu sabia que minha irmã estava sem chão. E quando ela me viu, a primeira coisa que ela falou, mano, ora para Jesus, mano, tu fala com ele, pede para ele trazer o nosso Gil de volta. E eu abracei minha mãe e falei, mana, confia em Deus, confia na soberania divina, porque o não de Deus, ele dói, ele machuca. A gente olha para a vida do próprio Paulo, quando a gente lê o Novo Testamento, escrito por Paulo, as suas histórias de oração, de implantação de igreja, de perseguição, e a gente vai se deparar Deus também dizendo não para esse servo. Gente, se tinha alguém que tinha crédito para pedir alguma coisa, hein? Porque tinha um espinho na carne.
E Deus disse para Paulo por 3 vezes, 3 não: a minha graça, ela te basta. Gente, a graça de Deus é suficiente para a nossa vida, amém? A graça de Deus, ela é suficiente para a nossa vida, para a gente poder viver tudo aquilo que o Espírito quer fazer em nós. Quando a Bíblia diz que Deus não pode exaltar, o que é arrogante, Paulo disse: olha, para que eu não me exaltasse, Ele me colocou um espinho na carne. Deus conhece o nosso coração, Ele sabe aquilo que pode chegar nas nossas mãos e nós vamos glorificar a Deus com aquilo, e aquilo que também não vai. Porque Deus humilha o soberbo, mas dá graça. Deus dá graça para aquele que é humilde. Quando nós olhamos também, então, às vezes o não de Deus, ele pode ser um presente de Deus para nós. Quando Deus diz não, é que Ele quer nos ensinar a permanecer nessa plataforma da humildade. Paulo aceita o não de Deus como uma oportunidade de crescimento e aprendizado sobre a soberania divina. Deus não tem culpa. A gente olha também, e eu encerro com a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando Ele clama: Eli, Eli, sabactame, Deus meu, por que me desamparaste? Quando a resposta não vem, Ele continua sendo Deus, continua sendo o Senhor da sua vida, da sua história. Como é que você se relaciona com o sim, com o espera e com o não de Deus? Porque se a gente não se conectar com isso e entender que Ele é soberano, nós vamos patinar na fé, duvidando, às vezes alguns até abandonando a fé, porque não teve a sua oração respondida da forma como gostaria. Eu quero orar com você nessa manhã. Talvez você esteja vivendo alguma crise como discípulo, lutando com algo que Deus está reprovando, te dizendo não, mas você está insistindo. Talvez você precisa dizer: Deus, eu sou essa pessoa, eu estou lutando contra a tua soberania. Talvez seja o cenário da mesma nação que estava pedindo algo que estava totalmente desconectado com o coração de Deus. O que você está pedindo ao Pai, que Ele está tentando te falar: filho, filha, eu tenho um plano diferente para a tua vida, para a tua história. Você que talvez já sofreu por algum momento de dor, de perda, onde as suas orações elas não foram respondidas da forma como você e eu às vezes gostaríamos que elas fossem, mas que isso pode ter gerado no teu coração uma grande muralha, uma barreira de se relacionar com esse Deus que é Pai. O Espírito quer te revelar a soberania dele para você. Quando Deus te disse ou te diz não, Ele quer te proteger de um mal maior, para que você que está sofrendo por essa espera também. O Pai pode ministrar isso no teu coração, na tua vida nessa manhã. Deus, você precisa clamar hoje: eu preciso de graça para entender o meu momento, o porquê dessas orações que eu clamo, que eu peço. Você crê que o Pai quer fazer isso comigo, com você nessa manhã? Amém? Nós vamos louvar o Senhor. Talvez você precisa confessar que realmente
Você pensou que Deus está atrasado. Independente das respostas de Deus, você pode, numa atitude de fé, nessa manhã falar: Pai, eu confio na Tua soberania sobre a minha vida, no governo da minha vida, da minha casa, dos meus filhos, daquilo que o Senhor tem confiado nas minhas mãos. Fique em pé, nós vamos orar nesse tempo. Se o Espírito falou com você e você é essa pessoa, fala: Pai, eu preciso da Tua graça hoje, porque eu reconheço, olhando para o meu coração, para a minha vida, de que eu não tenho reagido de uma forma positiva às Tuas respostas. Amém? Enquanto nós cantamos, se o Espírito falou e você quiser sair do seu lugar, vem, nós queremos orar por você. Crendo nisso, que na tua vida, na tua jornada como discípulo de Jesus, Ele vai ministrar essa graça abundante do Senhor sobre a tua vida. Amém? Paizinho, nós queremos colocar a vida dos Teus filhos aqui na frente, Pai. Obrigado, Deus. O Senhor conhece o coração, a vida de cada um, as lutas, ó Deus, no campo da oração. Pai, que o Teu Espírito possa derramar graça sobre cada um deles aqui. Que o Teu Espírito possa, Deus, trazer toda a convicção da Tua soberania, Senhor, de que o Senhor é Pai, de que o Senhor tem o melhor para cada um de nós. Pai, nós entregamos não só o coração, mas toda a preocupação da vida, todos os anseios. Pai, recolhe isso nessa manhã. Tira todo o fardo pesado de preocupação, de ansiedade. Pai, substitui pela Tua paz, a paz da Tua presença, Senhor. Pai, nós consagramos os Teus filhos diante do Senhor. Traz essa convicção de soberania, que independente das Tuas respostas, Senhor, nós cremos que o Senhor é o nosso Deus. O Senhor é o nosso Jeová Rafa, o Deus que nos cura. O nosso Jeová Jireh, o Deus que nos provê tudo aquilo que precisamos para glorificar o Teu nome nessa terra, Senhor. Pai, não nos dá nada que nos afaste da Tua presença, ó Deus. Nada que possa corromper o nosso coração. Nós Te pedimos isso, Pai, no nome de Jesus. Continua ministrando com Teu Espírito tudo aquilo que precisamos viver no Senhor. Enquanto estivermos nessa terra aqui, Senhor, nos ajuda a glorificar o Teu nome, Pai. A exaltar o Senhor, não por aquilo que o Senhor é capaz de fazer, mas por tudo aquilo que o Senhor é nas nossas vidas. Nós oramos por isso e nós Te agradecemos, no nome poderoso de Jesus, o nome que é sobre todo nome, a quem oramos. Amém, amém, amém. Deus abençoe. Nós temos hoje alguém muito especial para nós, de aniversário. Nós queremos convidar a Martinha para vir aqui, orar por essa mulher de Deus, essa mulher que tem inspirado nós, mulheres desta igreja. Queremos louvar a Deus pela vida dela, depois nós vamos cantar parabéns. Oh, Pai, quando Tu olha para o nosso coração aqui, Deus, eu sei que Tu vê muitas mulheres com tanta gratidão no coração pela vida desta Tua serva, Deus. Por alguém que tem nos trazido inspiração para andar mais perto de Ti, Senhor. Tem dividido sua vida, seus sonhos, suas lutas, Deus. Obrigada, Senhor, pelo privilégio que nós temos de poder conhecer a Martinha, o coração que Tu tem dado a ela, Senhor. Pai, aqui como igreja reunida no Teu nome, nós queremos pedir que Tu continue derramando sobre a vida desta mulher as Tuas mais ricas e poderosas bênçãos, Senhor. Em nome de Jesus, capacita,
Em nome de Jesus, enche ela da tua autoridade, Senhor, para ministrar as suas filhas, para ser a auxiliadora do seu marido, Senhor, para continuar liderando as nossas mulheres em oração, em humildade, Senhor. Deus, eu vejo um coração tão humilde aqui, Senhor. Obrigada, Jesus. Obrigada por mais um ano de vida que Tu estás dando para Martinha, Senhor. E que venham ainda muitos e muitos anos, Senhor, para que ela esteja aqui, Senhor, nesse projeto, nessa missão maravilhosa de espalhar e espelhar a Tua glória, Senhor. Em nome de Jesus é que nós oramos agradecidas por o privilégio, Senhor, agradecidos como igreja, pelo privilégio de poder fazer parte da história da Martinha, Senhor. Em nome de nosso Senhor Jesus. Amém. Senhor, eu quero Te louvar, Deus. Eu quero Te louvar porque hoje é um dia maravilhoso, porque é um dia que a gente se reúne como igreja e é tão bom a gente estar juntos, Deus. Eu Te agradeço porque o maior presente é o Senhor na nossa vida, a nossa família, né? Tudo que o Senhor nos dá, mas como é bom, Pai, ter uma igreja onde a gente pode ser a gente, onde a gente pode ser uma família de verdade, viver a verdade, amar de verdade, confessar os pecados, confessar as misérias, compartilhar as fraquezas. Deus, obrigada, porque nós somos uma igreja que é um corpo de verdade, onde estamos ligados, Pai, e nos importamos uns com os outros, Senhor. Eu sei que tem tanta gente aqui que mal eu tenho contato, mas, Pai, só Tu sabes o quanto nós amamos de verdade. E eu Te agradeço hoje, Pai. Eu Te agradeço, Pai, porque para mim o presente é essa igreja, Deus. Esse é um presente que o Senhor tem nos dado a cada dia e tem dado a todos nós. Todos nós aqui somos presenteados por Ti. E eu Te peço, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor nos faça Te amar mais, Deus. Te amar muito mais, Deus. Para que essa cidade, para que esse estado conheça o Senhor em nós. E para que, Pai, a Tua igreja possa cumprir a Tua missão em todo lugar, por onde a gente for, em nome de Jesus.